João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e Tiago. Chamado o discípulo amado, esteve presente em momentos centrais, a última ceia, o Getsêmani, o pé da cruz e também testemunhou o sepulcro vazio. Depois da ressurreição, segundo a tradição, exerceu liderança nas comunidades cristãs da Ásia Menor, especialmente em Éfeso. João escreve o Apocalipse enquanto está preso ou exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa do mar Egeu. Esse exílio se deu provavelmente durante o reinado de Domiciano, 81 a 96 d.C., um imperador marcado pela perseguição religiosa e pelo culto imperial. Em Patmos, João se encontra isolado, mas espiritualmente aberto a receber a visão no Espírito, no dia do Senhor. O Império Romano exigia fidelidade absoluta ao César, muitas vezes expressa no culto imperial, incenso queimado diante da estátua do imperador. Para os cristãos, essa prática era idolatria, pois somente Cristo era Senhor. As comunidades da Ásia Menor viviam a tensão entre a fé cristã e as pressões políticas, sociais e religiosas do Império. O Apocalipse surge como resposta profética, denunciar o Império como Babilônia e afirmar que Cristo é o verdadeiro rei e juiz da história. O cristianismo ainda era um movimento jovem, convivendo com fortes tensões com o judaísmo do pós-70 d.C., após a destruição do Templo de Jerusalém. Muitas comunidades viviam perseguições externas e também divisões internas, heresias, falsos mestres, relaxamento moral. As cartas às 7 igrejas refletem essa realidade, mostrando igrejas fiéis, mornas, perseguidas e comprometidas com o mundo. A palavra Apocalipse significa revelação, não apenas no sentido de fim do mundo, mas de desvelar a realidade espiritual por trás dos acontecimentos históricos. João revela que a história não está nas mãos de Roma, mas do Cordeiro. O sofrimento dos cristãos é temporário, pois a vitória já pertence a Cristo. O mal, besta, dragão, Babilônia, tem poder limitado e será vencido. O futuro aponta para a restauração, novo céu e nova terra. O Apocalipse é consolo para os perseguidos, denúncia contra os opressores e convocação à fidelidade. Não é um livro de medo, mas de esperança. Cristo é o Senhor da história e caminha com sua igreja. João, como pastor e profeta, traduz em visões simbólicas a certeza de que o mal não terá a última palavra. O Apocalipse não nasceu do nada. Ele foi escrito por João, exilado em Patmos, num contexto de perseguição imperial e de crise espiritual, dentro das comunidades cristãs. Seu propósito é revelar que Cristo é o Senhor da história, sustentar a fé dos fiéis e anunciar a vitória final de Deus sobre o mal. Patmos é uma pequena ilha rochosa do mar Egeu, a cerca de 60 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia. Era usada pelo Império Romano como lugar de exílio, principalmente para prisioneiros políticos e opositores que não representavam perigo militar, mas cuja influência deveria ser neutralizada. O condenado era privado de convívio social, vivendo em condições duras, frequentemente sujeito a trabalhos forçados ou restrições severas de liberdade. João não é condenado por crimes comuns, mas por causa da sua fé e liderança espiritual. Como ele mesmo escreve: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No final do século I, Roma controlava praticamente todo o mundo mediterrâneo. A fidelidade ao imperador era símbolo de lealdade ao império. César como Senhor e Deus. A partir de Augusto, especialmente, sob Domiciano, 81 a 96 d.C., o culto ao imperador tornou-se quase obrigatório. Domiciano chegou a exigir ser chamado de Senhor e Deus. Para os romanos, esse culto era um ato político-religioso simples, para os cristãos, era idolatria. Recusar-se a participar equivalia a uma traição ao império. Assim, muitos cristãos eram perseguidos não por religião, mas por desobediência civil. O cristianismo primitivo era visto como um movimento subversivo, porque afirmava: Jesus é o Senhor, em contraste direto ao César é o Senhor. A esperança não estava em Roma, mas no reino de Deus. João, líder em Éfeso e nas comunidades da Ásia Menor, era uma figura influente.
Seu testemunho representava ameaça ao culto imperial. A decisão de enviá-lo para Patmos tinha um objetivo claro: silenciar sua voz e desarticular sua influência. No exílio, João escreve com linguagem simbólica. Roma é chamada de Babilônia, referência à antiga opressora do povo de Deus, que destruiu Jerusalém em 586 a.C. Essa comparação é ousada. Roma, o centro do poder, é retratada como prostituta, besta e cidade corrupta. João denuncia não só o poder político, mas também a sedução cultural e econômica do império. Roma quis calar João em Patmos, mas foi justamente ali, no isolamento, que ele recebeu a maior revelação de sua vida. O lugar de prisão tornou-se o espaço da visão, e o silêncio imposto pelo império foi rompido por uma palavra eterna que ecoa até hoje. Patmos simboliza todas as formas de marginalização que os cristãos sofrem ao longo da história. O Apocalipse mostra que o império não tem a última palavra. O poder humano é transitório. O Cordeiro, imolado, mas vivo, é o verdadeiro Senhor. João é prova viva de que a perseguição pode até isolar o corpo, mas não pode aprisionar a voz de Deus. O exílio de João em Patmos não foi um acidente isolado, mas parte da política de repressão do Império Romano. Roma queria sufocar a fé cristã e garantir a adoração exclusiva ao imperador. No entanto, o que nasceu em meio à perseguição foi uma das maiores declarações de esperança da história: o Apocalipse, onde o poder de Roma é relativizado diante da glória eterna de Cristo. Se gostar deste tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se.